Aula 3, parte 2, circuitos de primeira ordem, hoje, circuitos RL. Essa aula é um barato, porque não vamos esquecer que o circuito RL é o dual do circuito RC. Então, todas as premissas que nós fizemos na aula passada são válidas para a aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos analisar introdução, a resposta natural e a resposta completa para circuitos RL. Não fiquem preocupados, porque a resposta com elementos inicialmente carregados, circuitos com fontes dependentes e a resposta ao pulso serão temas de uma próxima aula, ok? Vamos lá? Olá, eu falei que capacitor e indutores eram duais. Capacitor, placas paralelas, eu carrego, boto uma bateria, carrego, vai acumulando carga, e a relação é uma relação linear, Q igual a CV. Indutor, eu passo uma corrente, essa corrente cria um fluxo magnético, e esse fluxo é igual a LI. Alimentei com I, LI, né? Muito bem. A corrente, se eu quiser a corrente do capacitor, basta eu derivar, porque I é dQ dt, mas CC é dV dt. Se eu quiser a corrente a partir do indutor, basta eu derivar, vai ficar I é igual a φ dt. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. I é igual a dφ dt, di dt é igual a L di dt é igual a dφ dt. Quem é dφ dt? Dφ dt, lei de Faraday, variação do fluxo, gera uma tensão nos terminais do indutor. Então, a tensão é L di dt. Olha que maravilha. Corrente no capacitor. Se I é C dV dt, I dt igual a C dV integro, tenho que 1 sobre C é igual a integral de I dt. Qual é a corrente no indutor? 1 sobre L, integral de V dt. Esse V0 significa o passado do capacitor, se ele está carregado ou não, e esse zero significa o passado do indutor, se ele está carregado ou não. Capacitor armazena energia elétrica, indutor armazena energia magnética. Energia elétrica a gente traduz como tensão, energia magnética a gente traduz como corrente. Energia armazenada no capacitor, 1 meio de CV2. Energia armazenada no indutor, 1 meio de L2. Que maravilha! Resumindo e comparando, não é isso? Capacitor, quando está carregado, é um circuito aberto. O indutor, quando está carregado, é um curto-circuito. V constante, dV dt igual a zero. I constante, di dt igual a zero. Tensão no capacitor não pode mudar instantaneamente, correto? Porque aí a corrente vai para frente. E a corrente do indutor não pode mudar instantaneamente. Que maravilha! Né? Comportamento. Fiz aqui o dual, estou trabalhando com Norton, mas podia trabalhar com Devenant. Chave em zero, chave em zero, indutor descarregado. Aqui eu vou fazer a curva de corrente, porque a unidade, o elemento, a grandeza que está sendo armazenada. Né? Quando eu fecho a chave, a corrente vai começar a circular, né? E essa corrente circulando cria um fluxo no indutor, e esse fluxo cria uma tensão que se opõe, que cria uma corrente que se opõe à corrente original. Que maravilha! Então, a corrente vai paulatinamente crescendo. Essa é a parte, o quê? Transitória. O que eu mostrei aqui é o processo de armazenamento de energia magnética ou de corrente.
Quando o circuito está estável, a corrente que está passando para o indutor é igual à corrente da fonte. E aí, ó, eu tenho meu regime permanente aqui, né? Regime transiente mais o regime permanente vai me dar a resposta completa do circuito, todo ele carregando. A partir de que ele está carregando, eu vou propor um caminho para ele descarregar, né? Então, vou aqui, ó, a partir daí, eu mudo a posição da chave e o indutor descarrega. Gente, é muito parecido com o capacitor. Então, vamos lá. Vou pegar meu indutor, né? Então, na chave 1, está tranquilo. Chave 1 já morreu, né? Então, eu quero saber o quê? Qual é a equação diferencial que rege esse indutor? Então, ó, como é corrente, eu vou usar a lei de Kirchhoff de corrente, né? LKT, vou pegar um nó aqui e escrever, ó, IS, né? É igual IS mais IL igual... Não, IS é igual a IR mais IL, né? IS está entrando, IR está saindo e IL está saindo. Ó, que maravilha. O que é que eu tenho aqui? Ah, quem é IR? IR é V sobre R. Eu vou usar V porque isso é um circuito em paralelo. A tensão que está sendo submetida à resistência é a mesma que está sendo submetida no indutor. Qual é a tensão no indutor? Tensão no indutor é L dI dt. Substituo na equação, ó, tenho a equação L dI dt mais I de L igual a I de S. Esta é a equação que rege o comportamento de um indutor. Muito bem. E é uma equação diferencial de primeira ordem. Vamos trabalhar com dualidade, ver, ó, quando o capacitor carregou, qual foi a equação que regia o comportamento dele? Olha, era RC dV dt mais VC igual a VS. Muito bem. Qual é o comportamento que rege um indutor carregado? Vou partir dessa expressão. R dual condutância, 1 sobre R, 1 sobre R. Capacitância dual L. V dual I. V dual I, V dual I. Tensão dual corrente. Resistência em série dual condutância em paralelo. Capacitância, indutância. Que maravilha. Como será a resposta natural? Vai ser IL de T é igual a IG, ou IS nesse caso, menos IS é elevado a menos T, 1 sobre R, R vem para cima, L. Ó. Que maravilha! Então, vamos lá. Essa é a resposta natural, porque corrente é mais difícil a gente entender o armazenamento da corrente do que o armazenamento da tensão, né? Tensão, a gente sabe, ó, diferente potencial, diferença de carga ali gera tensão. Muito bem. A chave está fechada por muito tempo. Quando a chave está fechada por muito tempo, o que é que acontece? No fim, esse indutor vai se comportar como um curto, porque a tensão vai ser igual a zero. Então, ele é um curto. Quando eu abro a chave, olha aqui, que ele se comporta, ele tem uma corrente passando aqui, um IL. Então, é só para a gente imaginar, é como tivesse uma fonte de corrente aqui, ó, variável. Ela parte, que valor ela parte? Ela parte com a carga plena do indutor, IL. E, à medida que o tempo vai passando, essa fonte de corrente vai diminuindo até chegar a zero. Esse é o princípio.
ela vai se descarregando. Energia, essa corrente, essa energia, vai sendo passada para o resistor. Quando T tender para infinito, ó, e L vai ser igual a zero. Que confirma perfeitamente a expressão que nós encontramos quando nós usamos a dualidade. E maravilha, né? Então, nós temos, ó, baseado no que a gente já sabe, eu preciso até falar muito pouco agora, porque a solução, a resposta completa, que depende do transiente e do permanente, ou é a resposta integral do sistema, é dado por essa equação, e a resposta natural é dada por essa equação. Verificamos também, ó, se olharmos, que tem formas idênticas, que estão variando única e exclusivamente pela essa resistência que está entrando aqui. E, tranquilo? A constante de tempo, que agora, em vez de ser R1 sobre RC, é o quê? É C, a constante de tempo que era RC, ó, C vira L e R vira 1 sobre R. Né? Essa constante de tempo tem a mesma definição da constante de tempo do circuito RC. O que é que significa isso? Ó, é o tempo necessário para a resposta natural cair de 1 sobre R. Né? Ou, se eu traçar uma curva, uma reta, com inclinação constante desde o início, onde houver a interseção com o eixo do tempo, esse valor é constante de tempo. Significa ainda o quê? Ó, quanto maior R, menor é a constante de tempo. Não é isso? Constantes de tempo pequenas, o que é que acontece? Mais rápido ele vai descarregar. Muito bem. Capacitor carregando, indutor, tensão no capacitor. Como é que é no indutor? I de T, I0 é menos T, R vai para cima, sobre C, sobre L. Potência, V2 sobre R. Peguei essa expressão, levei ao quadrado. Potência, R e 2, R e 0 ao quadrado, quadrado. Energia, 1 meio de CV2, energia, 1 meio de L2. Resumindo, energia é armazenada em um indutor como uma corrente inicial. Esse conceito a gente tem que prestar atenção. A energia é armazenada no capacitor como uma tensão inicial. A resposta natural é K, que está relacionado com a carga plena ou as condições iniciais do capacitor, é elevado a menos T tal, que muda tal no capacitor é RC e tal no indutor é L sobre R. Ok? Muita atenção sempre. A resposta completa sempre vai ser composta de duas partes. Uma da resposta permanente, quando o capacitor ou indutor findaram de carregar. Essa transição tem o mesmo shape, parece, é similar à resposta natural. Então, a maneira que ele carrega é a mesma maneira que ele descarrega. A forma, o processo, o procedimento de carregar o
capacitor indutor. É o mesmo procedimento de carregar e descarregar o capacitor indutor. Se eu usar a mesma resistência para carregar e descarregar, a curva é idênticas. Se eu usar resistências diferentes, a inclinação, a constante de tempo que vai aparecer nos dois casos vão ser diferentes. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui para fecharmos com chave de ouro. Ache a corrente I e a tensão V de T no circuito RL para T maior do que zero. Então, está aí o circuito. Circuito em regime permanente, quer dizer, corrente contínua, imediatamente antes da abertura de chave. Quer dizer, o circuito está há muito tempo assim nesse sistema. O que é que significa? Que esse indutor está totalmente carregado. Então, eu posso pegar esse indutor e substituir por um curto. Então, né? Quando eu abrir a chave, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que achar o que é que ele quer, a corrente I e a tensão V, né? Tranquilo. Né? Eu tenho que achar esse I aqui. Esse zero vai ser achado com a chave fechada. Abriu a chave, vou achar o devenant, achar R, a devenant, vou achar a resistência equivalente, eu tenho o valor de L, tenho esse tipo de resposta. Depois vejo qual é a parcela de tensão que vai aparecer nos terminais de 75 ohms, ok? Então, vamos lá. Chave fechada, fechei a chave, curto-circuito. Olha que coisa legal. Todos os elementos aqui estão em paralelo ao circuito laço único, então a tensão em 150 volts é a mesma de 50 volts, é a mesma de 75 volts. O que é que você está interessado? Você está interessado em zero, então vai ser 100 sobre 50. Vem aqui, 2 amperes. Então, esse zero aqui é 2 amperes. Precisa achar alguém agora, R, quando eu abrir o circuito. Abriu o circuito, isso aqui não tem mais valor. R, vou achar 150 em paralelo com 75, que vai me dar 50 ohms. 50 está em série com 50, então vai me dar 100 ohms. Quem é a corrente? A corrente aqui, ó. IT é igual a 2, E elevado a menos 100 sobre 10 T. 2, 100 menos 10 T. Tranquilo. Muito bem. Quem é agora? O que é que ele quer? Ele quer a tensão em 75 ohms. Ó. Então, o V de T que está ali na resistência equivalente é igual, multipliquei por esse 50, tem esse valor. Por que eu posso fazer isso? Porque eu guardei o 50 aqui, e a tensão que está aqui é a mesma que está aqui, que é a mesma que está no resistência equivalente. Eu não juntei com essa aqui, só juntei aqui. Então, essa tensão que aparece aqui é a tensão que ele está procurando de 75 ohms. Ok? No nosso próximo encontro, falaremos de circuito com fontes dependentes, resposta com elementos inicialmente carregados e resposta ao pulso. Só tenho aqui a agradecer aos senhores, pedir mais uma vez a atenção com o circuito de primeira ordem e desejar um belo dia para todos. Bye, bye!